Olá, amigos! Aqui é o irmão Rosimar do canal Nas Páginas da Bíblia. Dessa vez vamos falar de um personagem muito importante aqui do Novo Testamento, né? A saber, o apóstolo Paulo, ou Saulo, como queiram, né? Paulo, ele marcou muito aí o Novo Testamento, escrevendo aí praticamente 50% de todo o Novo Testamento, né? Ele é um personagem aí até um tanto quanto controverso para alguns teólogos, né? Mas ele nos deixou um grande legado aí, né? Quando eu digo um pouco quanto controverso, aí é mais para os teólogos liberais, certo? Como todos nós sabemos, Paulo, de acordo com a própria Bíblia, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, também chamado de Saulo, né? Saulo, como muitos pensam, ele não mudou de nome após sua conversão, né? O nome de Saulo é em homenagem ao rei Saul, certo? Que era também da tribo de Benjamim, assim como Paulo era. Então, o nome Saul era na língua hebraica, Saulo na língua aramaica, Paulo, ele é o nome dele na língua romana, né? Como ele trafegou muito pelo Império Romano, a partir do capítulo 13 de Lucas, ele é chamado agora de Paulo, devido suas viagens missionárias, que vamos falar daqui a pouquinho, né? Então, como ele trafegou muito no Império Romano, ele ganha o nome aí de Paulo, que significa pequeno, certo? Então, ele é considerado o apóstolo dos gentios por ter levado a mensagem para além de Jerusalém, né? Isso nós podemos conferir que ele é chamado de Saulo em Atos 8:1, 9:1 e 13, versículo 9, certo? A primeira menção do nome de Saulo no livro de Atos dos Apóstolos é em Atos 7:58, né? Quando ele está ali segurando as vestes lá, as roupas de Estevão para que ele fosse apedrejado, né? Então ele era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos ali do território palestino, né, de Israel. Porém ele nasce em Tarsis, na Ásia Menor, né, que era a capital da Cilícia, né, uma província romana. É tanto que também Paulo, por nascimento, ele tem sua cidadania romana e usa isso como defesa, né? Quando ele faz a segunda viagem missionária, ele é espancado lá depois daquele episódio da prisão, quando eles cantam à meia-noite, ele e Silas, e eles são espancados. Paulo, ele usa aí o artifício de que é um cidadão romano, porém, como o império não sabia, ele é espancado, né? Mas ele usa isso depois, em outra ocasião, né? Então ele era, além de cidadão israelita, ele era um cidadão romano por nascimento, por nascer lá na Ásia Menor. Ele era um fariseu, né, da escola farisaica, como todos nós sabemos. Os israelitas tinham várias escolas, né? Depois da queda do primeiro templo, o Templo de Salomão, no segundo século nascem ali as escolas religiosas, né? A escola dos fariseus, dos saduceus, os essênios, os zelotes, entre outras. E Paulo era da mais famosa, né? Que é a escola dos fariseus. Ele foi educado nada mais, nada menos do que o Rabino Gamaliel, né? Neto de Hilel, um dos fundadores aí da seita, né? Isso a gente pode encontrar essa educação dele em Atos 22:3, 23:6, certo? A questão da cidadania romana você pode verificar em Atos 16:37 e 22, dos versículos 25 a 28. Paulo, ele também se torna bem conhecido aí na sua primeira fase como perseguidor dos cristãos. Eu já mencionei aí Atos 7:58, né, quando ele segura ali as vestes de Estevão. Atos 8:1, Atos 9:1, Atos 22:4, Gálatas 1:13, ele menciona isso em alguns julgamentos e diz quem ele era antes, certo? Então, perseguidor ferozmente dos cristãos. Porém, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 9 de Atos, ele é convertido. Atos 9:1 a 17,
conta aí a história da conversão, que a meu dia ele pediu cartas, né, para Damasco, uma província aí da Síria, e ele se converte aí ao Senhor Jesus quando ele vê aquela luz, né? Torna-se pregador e escritor, escrevendo aí, como eu falei, mais de 50% do evangelho, certo? O apóstolo Paulo também ele nos dá o conceito mais claro do cristianismo, né? Porque ali nos primeiros passos da igreja, os apóstolos de Jesus queriam manter as tradições religiosas, né? As leis mosaicas. E Paulo chega combatendo isso ferozmente. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver ali o primeiro concílio, liderado por Tiago, irmão do Senhor, onde fica batido o martelo e afirmado de que os gentios que Paulo ganhou aí nas suas viagens não precisam mais circuncidar-se, por exemplo, certo? Então, queridos, Paulo ele faz a primeira viagem missionária aí a partir do ano 47 da nossa era, né, percorrendo aí cerca de 15 cidades durante aí 2 anos, né? Ele parte aí da Seleucia, que era um porto da Síria. Como todos nós sabemos, a Antioquia da Síria, ela se torna ali o quartel-general da igreja, né? Da igreja missionária, certo? Então ele passa ali por Salamina, que era uma ilha de Chipre, Pafos, ilha também de Chipre, e percorre Perge, Panfilha, que ficava na Ásia Menor, né? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, que eram cidades da galáxia. Faz o retorno nessa cidade e chega de volta em Antioquia aí, da Síria. No capítulo 14 a gente vê essas informações, certo? O apóstolo Paulo, ele ainda faz sua segunda viagem missionária, certo? Onde ele vai para a Europa. Faz a terceira viagem também missionária, revisitando aí essas igrejas. E sua última carta que ele escreveu foi a epístola, né? Conhecida aí como uma das epístolas pastorais, a epístola de 2 a Timóteo, né? A segunda carta que ele escreve aí para o companheiro Timóteo, não é isso? Nós vemos aqui algumas imagens, né? As imagens de apedrejamento de Estevão, quando ele perseguiu os cristãos, essa outra imagem. E aqui, questão das viagens missionárias, né? Onde ele parte aí pelo Mediterrâneo, né? O grande mar Mediterrâneo. Acredita-se muito que no ano 64 ele foi liberto, né? De uma prisão domiciliar e viajou aí alguns anos indo para o oeste, na direção da Macedônia e Ásia Menor. Essas informações nós vemos em Tito, em 1 Timóteo, certo? Tito e na carta de Filemon, onde Paulo muito provavelmente fez aí sua quarta viagem, onde ele é preso e é enviado a Roma para execução, né? Paulo muito provavelmente, aí, segundo a tradição, foi decapitado aí no ano 68, no máximo no ano 69, pelo imperador Nero, né? Então aqui está um resumo do grande apóstolo, o apóstolo Paulo, um apóstolo dos gentios e também, por que não dizer, o apóstolo dos hebreus, dos judeus, né? Porque ele prega ali para a comunidade judaica, ele visita Jerusalém algumas vezes e deixa aí um grande legado aí, fundamentando aí a base mais sólida do cristianismo, aquele cristianismo livre, onde a fé ela se sobressai aí às obras da lei. Valeu, queridos.